Continuação da leitura do livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Nova ética sexual. Há uma nova ética sexual emergente, mais lúdica e recreativa, e que pode ser compreendida como a forma pela qual as relações sexuais e o erotismo ganharam um espaço central na vida das pessoas, sem necessariamente resultar em compromisso. O mundo gay muito contribuiu para essa flexibilização. Está em andamento uma ampliação da cultura do dating, escolha, namoro ou sexo, que hoje inclui a possibilidade do hookup. A definição de hooking up, segundo o sociólogo americano Michael Kimmel, é deliberadamente vaga, pois pode significar uma série de tipos de encontros sem compromissos, com ou sem sexo, mas que geralmente ocorrem uma única vez, entre pessoas estranhas ou conhecidas. O termo deixa de fora os amigos coloridos e os conhecidos que se encontram apenas para sexo, porém com frequência maior do que uma ou duas vezes. O hookup favorece a ampliação do repertório sexual para as pessoas que, desse modo, podem experimentar uma variedade de combinações possíveis. Na cultura do hookup, há predomínio do sexo sem vínculo que pode levar a um relacionamento estável ou não. A sociedade contemporânea, moldada pelas gírias digitais, flexibiliza os modelos de relacionamento para além da heterossexualidade reprodutiva tradicional. Para os gays, o fato de não ter um parceiro fixo sempre facilitou a heterossexualidade presumida e respondia à necessidade de ser discreto em meios de trabalho e família. Nesse cenário, a cultura do hookup tornou-se um caminho viável. Hoje já existem provas suficientes de que a cultura do hookup é praticada muito além das sexualidades homoeróticas. Essa nova prática erótica emerge em meio às transformações econômicas, tecnológicas, sociais e comunicacionais que são amplamente facilitadoras pelos sites, também aplicativos de busca de parceiros, aponta Kimmel. Essa nova realidade traz mudanças significativas nas buscas amorosas, em especial pelos homossexuais e mulheres heterossexuais, pois passam a preponderar critérios de escolhas mais racionais e pessoais e que dependem menos do aval social para acontecerem. Sem dúvida, as transformações sociais e tecnológicas vividas na contemporaneidade vêm impactando as relações da intimidade. Não podemos deixar de enfatizar que essas transições do campo da sexualidade e do erotismo aconteceram em decorrência de múltiplos fatores. Dentre eles estão as lutas feministas e o crescimento do movimento LGBT. Atualmente, as bandeiras feminista e gay são empunhadas por cada vez mais pessoas que pensam fora da caixa, o que acreditam em um mundo com mais inclusão, mais diversidade e menos preconceito. Amor depois dos 70 anos. Tenho 73 anos e meu marido 76. Estávamos casados há 51 anos. Nos damos bem e sempre tivemos uma vida tranquila. Talvez tranquila até demais, percebo hoje. Ano passado reencontrei um vizinho e amigo da adolescência que eu não via desde jovem. Ele tem a minha idade. Combinamos de tomar um café, para pôr a conversa em dia. Não sentíamos a hora passar. Quando eu olhei o relógio, vi que já estávamos ali na cafeteria havia 4 horas. Entre outras coisas, soube que ele ainda está no primeiro casamento. Tem 4 filhos e 5 netos. Depois desse encontro, um tsunami aconteceu em nossas vidas. Estamos apaixonados. Eu já tinha me esquecido de como é isso. Tenho passado as tardes com ele pelo menos 2 vezes por semana. É claro que meu marido nem a mulher dele sabem, mas não me sinto nem um pouco culpada. Eu não sei quanto tempo temos de vida, mas acho que eu e meu marido não estamos mais na idade de discutir a relação. Pascal Bruckner acredita que a vontade de envelhecer a 2 não é menos legítima do que a de arder de espasmos nos sentidos e nas convulsões do coração. Podemos querer a liberdade e o casulo, gozar do calor do lar e da vertigem de pequenos interlúdios. Podemos, enfim, temer a solidão mais do que o tédio e tentar, de um jeito ou de outro, permanecer no casamento. Muitas pessoas que eram jovens e se casaram antes da liberação dos anos 60 carregam pela vida uma moral sexual rígida e repressora. Foram criadas com uma visão de sexo bem diferente das que temos hoje, e havia pouco espaço para o prazer.
Naquela época, o homem, quando arranjava trabalho, procurava uma boa moça para se casar. Só seria escolhida a que se esforçasse para corresponder às expectativas dele e principalmente deixasse claro que o desejo sexual não fazia parte da sua vida. Ela deveria cuidar da casa e dos filhos, cumprir seu papel conjugal, mesmo sem desejo algum, para agradar e servir ao marido. O sexo era feito no escuro, às vezes debaixo das cobertas, e era comum as mulheres nunca permitirem que seus maridos as vissem nuas. E sendo assim, o orgasmo feminino nem era cogitado. O homem, por sua vez, tinha obrigação de sustentar e proteger a família. Mas, no ponto de vista sexual, era desastroso o desempenho da maioria. Casavam sem experiência alguma, ou no máximo com uma ou outra relação anterior com prostitutas como bagagem. Acrescentam-se a isso a total desinformação da época e também a dificuldade em conciliar sexo, considerando impuro, com a pureza que eles esperavam da futura mãe de seus filhos. Entretanto, quem está com mais de 70 anos e conseguiu se livrar dos antigos preconceitos, passando a aceitar o sexo como importante e natural, esbarra agora em outro obstáculo. É a crença tão difundida socialmente de que na velhice as pessoas são assexuadas, como se sexo e juventude fossem sinônimos. Assim, o homem estaria condenado à impotência e a mulher, depois da menopausa, não se interessaria mais pelo assunto. Mas nada disso é verdade. Apesar de toda a transformação fisiológica que ocorre no envelhecimento, não existe limite para o exercício da sexualidade. E, sem dúvida, homens e mulheres podem ter muita atividade sexual até o fim da vida. Divórcio grisalho. Esse é o relato de Rui, 45 anos, advogado. O meu pai se separou da segunda esposa, com a qual se casou após a morte de mamãe, e veio morar comigo. Eu tive que aceitá-lo, claro, mas é estranho. Um homem de 74 anos se separando com o argumento de que deseja curtir novas facetas da vida, deixou casa e pensão para a ex-mulher, mas ficou sem moradia e está na minha. No começo me incomodou. Perguntei se ele não se achava velho para isso. Ele riu e se mostrou mais bem disposto do que nunca. Acho que tenho muito que aprender com ele. Em alusão aos cabelos grisalhos, o divórcio depois de 50 anos nos Estados Unidos é conhecido como Great Divorce. Lá existe a Academia Americana de Advogados Matrimoniais e eles fazem pesquisas sobre sua clientela. Conseguir se divorciar após os 50 parece ser uma das novas tendências, diz o advogado Alton Abramovitz, responsável pela pesquisa. As novas condições de saúde e disposição suscitam mudanças na terceira idade, e um novo olhar sobre as relações parece natural. O detalhe interessante é que novo olhar sobre as relações, 25% dos casos de divórcio grisalho, a iniciativa partiu das mulheres. Hoje, a autorrealização das potencialidades individuais colocou a vida conjugal em novos termos. O aumento da longevidade, a crescente independência econômica das mulheres e a melhora da saúde, proporcionada por vários tipos de tratamento e medicações, como o Viagra para os homens e a terapia de reposição hormonal para as mulheres, foram decisivos. Observa-se a cultura da reformulação de vida. Muitos procuram terapias para entender melhor, por exemplo, yoga, aulas de teatro e canto. Pessoas idosas sabem que podem ter muitos anos pela frente e não querem se acomodar. Geralmente são de classe média ou alta, com a vida feita, gozando de boa saúde, que resolvem aproveitar a existência ao máximo, descobrindo uma pós-adolescência desenfreada numa idade em que seus pais já estavam acomodados ou doentes e jamais pensariam em romper um casamento. O que pode ser muito bonito do que causar um curto-circuito nas sequências temporais clássicas e mostrar a língua ao destino, dando-se, pelo menos por alguns anos, um suplemento de sensações, de encontros. Mas o juízo não vem mais com a idade, o demônio da meia-idade. Ataca até as vésperas da morte. E foi isso que mudou. Estamos menos saciados de prazer do que nunca. Tudo é possível a qualquer momento.
Reencontro. A brasileira Vera Valdez foi a modelo preferida da Chanel nos anos 60. Entre os vários fotógrafos que a retrataram estava o francês Frank Horvath, um dos maiores do século XX. Eles se apaixonaram e viveram uma relação que só foi interrompida porque Vera precisou voltar para o Brasil para apoiar a família, perseguida pela ditadura militar. Décadas depois, em 2014, aos 78 anos, ela o reencontrou em Paris. Ele estava com 86. A paixão bateu forte, resumiu ela. Após 72 anos juntos, mulheres se casam nos Estados Unidos. Duas adolescentes se conheceram em Yale, cidade do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Vivian e Alice começaram uma relação e se mudaram para Davenport, onde Vivian dava aulas e Alice trabalhava como contadora. Viveram juntas 72 anos, quando em 2009 foi legalizado o casamento homossexual em Iowa. Nunca é tarde demais para um novo capítulo da vida. A Vivian concordou e finalmente se casaram. Idosos criam repúblicas para viver entre amigos. Na Espanha, há 8 projetos construídos para se passar a última etapa da vida com pessoas queridas. Vítor Gomes e Cruz Roldan, 2 amigos que se conheceram numa excursão antes dos 50, imaginaram um futuro. Por que não envelhecer juntos, eles e suas famílias? A ideia deu origem a Convivir, uma república autogerida na cidade espanhola de Cuenca. Mas era mais do que isso, era um grupo de estilos de vida, relembra Roldan, hoje com 79 anos. Atualmente são 87 sócios e o lema é dar vida à idade. Mas não ficamos sentados o dia todo em uma cadeira entre desconhecidos, explicou um dos amigos. Compartilham tarefas, mantêm-se ativos e conservam a sua independência. Só é possível viver com leveza quando sabemos que logo a vida vai acabar. Na pesquisa para esse livro, me deparei com um excelente artigo de psicanalista Contardo Caligares, na Folha de São Paulo, com esse título acima. Selecionei 2 trechos importantes para uma reflexão sobre a velhice. Uma frase de Julian Ajuriaguerra, grande neuropsiquiatra e psicanalista, circulava como um provérbio no Hospital Sainte-Anne. On vieillit comme on a vécu. A gente envelhece como viveu. Ao envelhecermos, seremos nós mesmos, só que velhos. Eu acho que deve ser possível envelhecer até ser idoso pegando leve. Explico. Há um clichê que pergunta sempre como podemos viver sabendo que logo iremos morrer. A velhice avançada poderia ser o momento em que a gente descobre que talvez esse clichê possa e deva ser subvertido, com a sabedoria que a grande velhice traz. Saber que vamos morrer não impede de viver. Ao contrário, só é possível viver com leveza quando sabemos que logo a vida vai acabar. Essa é a sabedoria do idoso. As portas se abrem para o movimento feminista. Além da importância como a revolução na teoria do instrumento da militância, gênero se refere à forma como os seres humanos lidam com seus corpos e como esse modo de lidar altera os relacionamentos e os destinos comuns. A psicologia foi fundamental no princípio desse entendimento. Pesquisas determinaram que, ao contrário do que se acreditava, as capacidades mentais de homens e mulheres eram praticamente iguais. O próximo passo vem do estudo de Adler, psicanalista austríaco, parceiro de Freud, que em 1927 concluiu que as divisões de gênero na vida adulta não eram prefixadas no princípio da vida. As portas se abriram para o movimento feminista e, logo depois, os demais esforços pela igualdade humana. A revolução sexual dos anos 60, sem dúvida, utiliza toda essa munição crítica em seu desenvolvimento. O que é gênero?
Em termos teóricos, gênero é inicialmente uma categoria de análise que passou a ser mais difundida a partir dos anos 80. Trata das relações sociais que envolvem homens e mulheres, permitindo-nos identificar as hierarquias estruturais colocadas entre esses grupos. Gênero surge para mostrar que as diferenças entre homens e mulheres não são naturais, mas sim construídas culturalmente ao longo da história. Só que elas estão tão bem sedimentadas que chegamos ao ponto de naturalizarmos a inferioridade das mulheres em relação aos homens. O que seria a ideologia de gênero? A ideologia é uma concepção do mundo que se manifesta na vida individual e coletiva. É o que você acredita enquanto ser humano vivendo em sociedade. A ideologia de gênero é justamente esse discurso que constitui as pessoas em homens e mulheres em azul e rosa. A referência é o homem branco heterossexual cisgênero. Recentemente, certos parlamentares que dizem representar comunidades religiosas têm distorcido esse termo, tentando afirmar que a ideologia de gênero seria justamente uma quebra de valores sobre o que é masculino e feminino. Não poderiam estar mais equivocados, na verdade. Acho que há uma intencionalidade aí de fazer com que as mulheres, os gays, as lésbicas, bissexuais, trans, enfim, todas as pessoas que não são da norma do gênero permaneçam em uma posição de subjugação. É lamentável que esse tipo de discurso tenha reverberado tanto a ponto de excluir os planos de educação, toda a reflexão sobre gênero nas práticas escolares. É como se o legislativo brasileiro nos dissesse que quer manter o Brasil em primeiro lugar no vergonhoso ranking do país que mais mata travestis e trans do mundo. O que é a teoria queer? Do meu ponto de vista, a teoria queer é uma das vertentes dos estudos de gênero e sexualidade. Queer é uma palavra inglesa que quer dizer estranho, esquisito. Assim como gay, o vocabulário, inicialmente ofensivo, foi apropriado pelos movimentos e pela academia e foi ressignificado. A teoria queer vem de sacudir, problematizar, para nos fazer repensar os nossos binarismos automáticos, tão sedimentados entre bom e mal, esquerda e direita, etc. O próximo capítulo fala sobre o corpo, então vai ser na próxima leitura. E com essa leitura já chegamos à conclusão. Até a próxima. Tchau, tchau.